Estamos de volta, caríssimos alunos, para mais um episódio do nosso podcast, do podcast Tópicos do Vestibular. Hoje, com o nosso 15º episódio, tendo a presença ilustre de um grupo de ciências da natureza que está fazendo o maior sucesso na nossa cidade e no nosso estado, que é o grupo FISBquim, com os professores André Aquino, o professor João Vitor Xerez e o professor Rodrigo Forte. Tudo bem, gente? É isso aí. Tudo bem, tudo bem. Um prazer de estar aqui com você nesse podcast aí maravilhoso, né? 15º, isso é muito bom. É uma grande honra. satisfação participar, né, junto com o grupo FISBquim. Na verdade, a gente recebeu o convite do Dênio e de prontidão a gente resolveu aceitar, né? Porque, enfim, é uma honra para a gente participar. A gente quer acompanhar já pelas redes sociais, né? É isso. Muito Somos bom. colegas aí de profissão, é difícil se encontrar, porque, enfim, a correria é grande, mas já nos conhecemos aí há um tempo. Muito bom. Eu resolvi fazer esse podcast hoje, gente, porque uma das provas que, digamos assim, no Enem, que a nota não é lá tão legal, né, de uma forma geral, para o Brasil todo, é a prova de ciências da natureza, né? Se a gente acompanhar ciência da natureza, nos últimos anos, está sendo a nota bem baixa. Está, inclusive, baixando até muito. A gente vê no vestibular do ano passado, né? Nem do ano passado. Foi a nota mais baixa Sim. de todas as, de maneira geral. Linguagens humanas, matemática. Ciência da natureza foi bastante baixa. Né? Exatamente. E outra coisa, também no vestibular tradicional, seja lá no Sul e Sudeste, mas sobretudo aqui também no Ceará, se você pegar, por exemplo, a prova da UES, segunda fase, a prova da UES, ela errou a mão, né? Sim. Porque o nível está aumentando cada vez mais. Perfeito. Exageradamente. Assim, a gente não esperava a UES vir com uma prova de nível extremamente alto. Né? Essa de biologia especificamente, né? Você sabe que é da minha área também. Que era o Porto Seguro, né? Já não é. A gente até falava, gente, a prova de biologia vai vir uma prova tranquila, você tem que saber os fundamentos básicos e tal, mas a prova foi um pouco além. Né? Como você falou, errou a mão. Nessa última prova, eu acho que a que veio mais tranquila foi a química, né? Foi a que veio mais tranquila. Na prova da UES foi. A física sempre vem bem pesada, já é tradição. Já virou uma tradição, que não era, né? Na verdade, nos últimos anos, nas últimas provas, a física vem mesmo pegando pesado, é tanto que o pessoal que passa ali, por exemplo, se a gente pegar a medicina, que é o curso mais concorrido, o pessoal que entra na física, a quantidade de questões é 15, 16, 14, né? E aí o ano passado, agora na última prova, a biologia resolveu acompanhar. Foi. Né? E aí a química foi a que veio mais. E biologia assim, eu acho que vocês concordam comigo, biologia, o volume de informação é muito grande. Sim, demais. Se você pegar, por exemplo, como eu falei, até brinco lá nas salas, né? Você fala assim, vamos calcular o NOx aqui, explicar como é o NOx na química. É rápido, é simples. E a gente faz exercício depois, né? Fazer pilha, o conceito de pilha é esse, vamos fazer exercício depois. Isso. Física, movimento uniforme é esse, vamos fazer exercício. Biologia... Tem história para contar. Se você me der 50 minutos, eu ainda não consigo fazer exercício porque tem assunto ainda para ser dado. Né? Então, assim, é um volume de informação muito grande. E como o Dani falou corretamente, né? Normalmente a prova vinha em nível fundamental, conceitual básico, porque realmente é o que cabe, mas realmente errou a mão. E o Enem vem acompanhando também, e os outros vestibulares também. E a gente tem que lembrar isso também por causa da concorrência. O nível de pessoas fazendo a prova também está aumentando. Vai aumentando, com certeza. E talvez as bancas possam ver isso também no diferencial, né? É uma sugestão aí. Exatamente. Eu acho que, assim, o aluno, de uma forma geral, a base dele para as ciências da natureza, ao longo dos anos, isso eu incluo também o ensino fundamental, não é uma base tão boa. Sim. Isso. Haja vista, na maioria das escolas... chama-se ciências até o 8º ano. Isso. Quando chega no 9º é que separa. Isso. Ou seja, não há uma separação prévia ali no início do ensino fundamental, 2 anos finais, né? Sim. Então, o que é que acontece? Chega o ensino médio, o volume de informações é gigantesco. Enorme. E acaba que essa nota fica uma nota assim ruinzinha, né? Mas hoje, gente, antes de começarmos aqui a falar sobre alguns temas, né? Hoje é Enem,
né? Temas relevantes do Enem dentro da prova de Ciências da Natureza. Eu queria saber de vocês como surgiu o curso de vocês, essa parceria, e como é que está hoje, né? Só dando aqui um spoiler, né? Eu acho que não é mais nem spoiler, porque o grupo está crescendo, graças a Deus. Graças a Deus. E vocês estão num shopping, é isso? Isso. A gente está terminando a nossa sala, né? Tá quase pronta aí nos finalmente. Se a chuva deixar. Exatamente, era o que eu ia dizer agora. E aí a sala fica no Shopping Avenida, na Avenida Dom Luiz, número 300, no piso L3. Né? Nós temos... na verdade, é um espaço educacional. E eu costumo dizer isso. Ele começou com a gente, mas ele está aberto para o pessoal da área, para os professores que querem trabalhar algum curso, que querem gravar aula. A gente vai ter espaço para gravação, a gente vai ter cabine de estudos para os alunos. Então, a gente meio que desenvolveu um espaço educacional. Né? E aí, a gente começou da seguinte maneira. Viajávamos os três, né, para Sobral, interior aqui do Ceará. Trabalhávamos os três em uma escola. E aí, brincando, não, vamos fazer um aulão. Bora, como é que vai ser o nome? E a gente brincando, conversando, o nome vai... Aí eu lembro que eu estava deitado no banco de trás, né? Eu acho que tu estava dirigindo, né? Eu estava dirigindo, somos três, né? Voltando. E o João levantou assim, pai, vamos fazer Fisbiquim. Mas foi uma coisa assim... espontânea. Solta. Foi. E esse nome, pai, que nome bacana. E aí a gente acabou pegando esse nome, né? Fisbiquim. E é um nome muito legal. Assim, é um nome que casou muito bem com a proposta, né, que a gente quer fazer, como o João falou. A gente trabalhava em uma escola e, inclusive, essa escola, no momento inicial, dava apoio a gente. E a gente fazia uns aulões do cinema. A gente chegou a fazer 2 aulões no cinema. Sim. E fizemos uma experiência. Né? Por quê? Porque o que é que falta muito? A gente vê, acho que você já passou isso também, comentando questões de Enem, acho que se você é aluno sabe, que quando acaba a prova, nós nos reunimos, conversamos um pouco como é que foi a prova, isso é normal, isso é bem normal acontecer. E aí a gente conversando muitas vezes, a gente sabe disso aqui na mesa, a gente sabe disso. De quem é essa questão? Aí o pessoal da Química. É de você e da Biologia. Não é da Biologia, é de você e da Química. Por quê? Porque a interdisciplinariedade cresceu muito. Demais. Principalmente na prova do Enem. Então, essa história de que é de Física, de Química e Biologia, meio que ficou... Aquilo, não sei de quem é e, na verdade, é de todos. Porque é um complementando o outro. E a gente não tem essa aula. Né? A gente não tinha essas aulas no colégio, porque a gente tem um assunto a dar, tem um conteúdo a ser dado, tem um programa a ser colocado, e a gente pensou, vamos complementar isso nesses aulões. Então, a gente, Química, Física e Biologia, falou assim, vamos fazer questões interdisciplinas, né? Então, a gente pegou um material para o cinema e colocamos questões que envolviam exatamente as 3 matérias. Nós elaboramos as questões, né? Isso. Pegamos assuntos, elaboramos 3 questões com foco maior na Química, mas que tinha Biologia e Física. Isso. Questão que envolvia as 3 ali e o aluno não conseguia identificar de qual disciplina era. Mas conseguia, se tivesse um bom conhecimento, conseguiria resolver a questão. Mas muitas vezes, o que é que eles faziam? Vixe, mas essa parte da física eu não estou lembrando muito bem. Então, estava na hora da gente entrar lá e fazer. Então, foi um aulão que teve muito sucesso. Foi pedido outro, a gente acabou não conseguindo fazer no final. E a gente acabou falando, vamos fazer um curso. Isso. Vamos fazer um curso, porque talvez esses aulões sejam legais para ganhar dinheiro, de fato, porque é uma forma da gente arrecadar, mas também é uma forma de ajudar o aluno, mas talvez não seria o ideal. Então, vamos fazer um curso anual onde a gente vai trabalhar essa interdisciplinaridade. Logicamente, dentro de um contexto, cada um vai ter a sua parte da matéria, mas, de vez em quando, nós vamos nos encontrar para confluir para uma matéria, para um assunto só, para a gente trabalhar um tema, uma temática energética e outras temáticas em cima desse contexto, esse intercontexto. Então, a ideia do curso surgiu dessa forma, né? Então, o nome ficou... Algo bem amador mesmo, assim, de uma ideia que vinha dentro do carro. Né? A gente estava no carro e vamos fazer, vamos. O nome, papai, saiu o nome. Pô, massa, vamos fazer. E aí a gente pensou, vamos começar gravando um podcast para esses aplicativos só de áudio. Né? E a gente pegava um tema na semana,
15 minutinhos, 20 minutos. As notícias da semana. Que a gente criou um podcast no Spotify. Quem quiser pode falar aqui. Pode então, sim. No Spotify, você botar Fisbikin On Road, né? Acho que deve ter uns 12, 13 episódios. A gente tá de férias dele agora, porque é final de ano, né? Mas a gente vai voltar. Então, o Fisbikin On Road, se você entrar lá no Spotify e botar Fisbikin On Road, né? Significa um Spotify que a gente tá dentro do carro. Então, a gente tá... Qual é a notícia do dia? Isso. Então, João, vamos falar sobre isso, e a gente sempre discutia nas 3 disciplinas o que ali casava. Eu lembro bem que o primeiro episódio, a gente pegou a situação daqueles meninos que estavam dentro do carro e faleceram por intoxicação com monóxido de carbono. A gente pegou uma manchete do jornal, leu, e aí começou a conversar os 3. E aí, ficou legal. Vamos botar no Spotify. A gente começou... Aí toda semana a gente gravava um. Alimentando o sistema. E começou a crescer. O Spotify, o podcast começou... O podcast, assim, não aqui, dessa forma visual, mas só do áudio. Gravado no celular. Gravado no celular, no iPhone, no carro. Aí usando a tecnologia ali para tirar ruído, coisa do tipo. E chegava no outro dia de manhã, eu publicava no Spotify e começava a acompanhar. O pessoal começava a acompanhar bastante e sugeria alguns temas. Isso. Eu achava isso aí super legal. Então a gente começou daí. Começou desse jeito. E a gente pensou também o seguinte, como é que a gente pode chegar em um público maior? Aí, como eu sou programador também, eu comecei a desenvolver a plataforma. Então, hoje, o Fisbikin, ele não é restrito apenas ao espaço físico. A gente tem uma plataforma de apoio. Isso. Inclusive, essa plataforma, a ideia da plataforma é ser um hub de educação, como o João falou. A gente começou de forma amadora, mas a gente está começando, fez um estudo de mercado, começou a desenvolver, e a ideia é criar um hub de educação de ciência da natureza. Então, por exemplo, Dani, Rodrigo, eu estou com material aqui, eu queria trabalhar um material bacana lá. Você vai lá, você tem a possibilidade de entrar, desenvolver, publicar e acompanhar essas vendas e o aluno. Então, é um hub de educação. Na verdade, a gente quer parceiros. Eu não quero ganhar sobre você, eu quero parceiros para crescer a comunidade. Rodrigo Forte, é tipo uma plataforma semelhante à Hotmart. Mas só que com a cara da gente. E outra coisa, não é o Hotmart, porque o Hotmart ele limita a um plano de aula a você, e eu não sei nada sobre você, você não sabe nada sobre ele. Na verdade, é um hub de integração mesmo. Então, quer dizer, lá você tem aula ao vivo, lá você tem acompanhamento, a aula ao vivo, interagindo com o chat, via voz, mandando uma questão para a gente. Então, tem tudo lá, materiais publicados, ou seja, é realmente um hub de integração de ciência da natureza. Inclusive, agora, já estamos com a questão, porque a gente sabe que tem o USP Unicamp, muitas delas têm prova aberta ainda, e a gente já colocou o módulo lá dentro de correções abertas, né? Inclusive vai ter simulados lá, você pode vender o material fracionado, que era uma necessidade, né? Uma coisa interessante. Que a gente, como o João falou bem, começamos amadoramente, só que a gente começou a ver o que é que o mercado quer. Muitas vezes, até mesmo um aluno que você que está aí no ensino médio, aí no começo do ensino médio, você vai fazer uma prova de bioquímica, por exemplo. E a prova de bioquímica vai cair, sei lá, carboidratos, lipídios, proteínas, tá? E ele sabe um pouco daquilo, de uma bioquímica, mas ele não sabe exatamente aquela matéria, né? Então, ele pode comprar apenas aquele módulo. O tópico, isso. Ele não precisa comprar bioquímica. E o professor está livre para fazer esse fatiamento do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser, e acompanhar isso em tempo real, se está entrando, não está entrando. Então, e o aluno pode acompanhar esse crescimento também dele próprio, que é autotutoria, mas chancelada e tutorada pelo professor. Pelo professor. Não é uma coisa solta, maluca, né? Quem montou foi o professor, vocês fornecem a plataforma e o aluno tem o seu próprio acompanhamento. Perfeito. Mas um detalhe, não é qualquer professor, né? O professor, eu queria botar material Fisbikin. Não, a gente está lá. Então, a gente está lá tutorando para ver se não é um material, por exemplo, o cara tem que ser bom, tem que ter uma qualidade boa para fazer esse tipo de serviço. Né? Tem que ter a qualidade da gravação, né? A gente não vai chegar e pegar um vídeo que não está bem gravado, o áudio não está legal. Inclusive, lá a gente vai ter o espaço de gravação, está quase pronto, né? Para poder ter parcerias também com professores em geral. Inclusive, a gente está falando aqui a nível Ceará, mas no ano passado a gente teve aluno a nível Brasil. Né? A gente teve aluno de São Paulo, a gente teve aluno de Salvador, né? Da Bahia. Santa Catarina. Exatamente. Né? A gente, Piauí. Com essa nossa... as propagandas que a gente foi fazendo, que são bem dinâmicas, né? No Instagram, tudo pensado por nós, gravado por nós. A gente começou a alcançar a nível Brasil.
E aí a gente está tentando abrir o leque para o Brasil inteiro. Tem professores que entram em contato com a gente de fora, entendeu? Para fazer parceria. E essa é a ideia. Por exemplo, a gente tem um professor no Rio de Janeiro, de biologia. Fala assim, eu queria trabalhar com vocês e tal. A plataforma tá para isso. Então, ele é um professor, tem um material, tem um ambiente lá. Ele tem um alunado dele. Né? Ele tem um alunado dele. Por que não ele usar uma parte de integração? Diferença. Hotmart é uma marca terceira, onde lá você encontra de tudo. Não é um hub direcionado para educação e tutorado para isso, entendeu? É diferente. Qualquer curso que pode ser de gastronomia. De excelente, uma plataforma excelente. Só que aqui foi pensada de professores para professores. Espero que o FISBquim fique do tamanho deles, né? Espero sim, lógico. Mas, gente, beleza. Show de bola essa plataforma aí. Espero que tenha um sucesso. Obrigado. E ainda mais agora, chegando assim numa situação de shopping, né? Eu também vi que vocês estão com uma parceria com o Projeto Rosa, né? Isso, perfeito. Com o André Rosa. O André Rosa foi meu professor no período Jurássico. O André, inclusive, começou com o irmão dele, né? E hoje ele já está com outras parcerias também. Isso. E o Projeto Rosa. Na época que ele foi seu professor, não tinha um Projeto Rosa. Ele era um professor de história, maravilhoso, excelente professor. E eu acho que essa ideia do Projeto Rosa, cara, é um projeto bacana, cara, porque não é a redação pela redação. Ele trabalha a contextualização do assunto dentro da história, daquele para depois gerar um tema de redação. E a plataforma, a pedido inclusive dele, cara, eu preciso de uma plataforma de correção de redação. Então a gente já criou essa plataforma. Então o aluno vai lá, bate a foto, manda e ele corrige a redação e manda o comentário em áudio para o aluno, que o aluno consegue ver, acompanha a nota dele, a escala dele e com o comentário em áudio. Isso já está na plataforma FISBquim. Aí você fala, pô, Rodrigo, mas o FISBquim não é sem natureza? E continua. Só que como ele está com essa parceria, a gente já tem a correção aberta, a gente adaptou para a redação, já que ele é um grande parceiro nosso. E a ideia é realmente criar um grande hub. A ideia é essa. E assim, é o que a gente costuma dizer. Nós sabemos que quando o aluno vai para um curso muito concorrido, a gente sabe que matemática e redação ele tem que ir muito bem. Né? São os dois ali que eles têm que ir muito bem. E eles normalmente vão muito bem. Então, o curso de redação, como o Projeto Rosa, ele cria repertório. A verdade é essa. É a criação do repertório que a gente sabe que o aluno tem que ter. E convenhamos, cara, esse Enem, vocês viram o que aconteceu. E aí eu acho, desculpe a expressão, uma grande sacanagem do Enem, do INEP, porque quando eles falam o seguinte, vamos fazer a redação. O moleque acabou de fazer a redação, aí ele sai a nota. Olha, a redação vai ser corrigida agora de uma forma diferente. Cara, calma aí. No ano passado, eu fiz uma redação, tirei uma nota altíssima, ninguém falou nada, e não é contra a regra. O modelo é esse e vamos trabalhar esse modelo. Aí chega lá, faz uma redação, não vai ser mais dessa forma. Muda depois de feito, né? Eu achei uma... E aí, como eu estava dizendo, a gente tem na época que eu fiz o vestibular tradicional, nós recebíamos ali 3 propostas na época da UFC, né? E você lendo o texto, você conseguia desenvolver uma redação legal. Hoje em dia você precisa de um repertório mais complexo. Então o Projeto Rosa tem esse papel. E já é um projeto que, se eu não me engano, ele até completou 10 anos agora, né? 10 anos de Projeto Rosa. Então a gente está com essa parceria também lá no Espaço Físico. Show de bola. Gente, então vamos entrar aqui nos nossos temas, nos temas relevantes do Enem. Começando aqui com Forte. Forte, da biologia, o que é que você destacaria para o Enem? Assim, nos últimos anos, o que é que o Enem tem cobrado de mais significativo? Dentro da prova de Ciências da Natureza. Eu nem gosto de dizer o que mais cai em prova, sabe, Nani? Porque eu lembro muito bem que você pegou essa fase também, que o aluno falava assim, eu peguei muito em sala de aula isso, o aluno falava assim, professor, botânica não cai não, né? Por exemplo, dá um exemplo. E realmente não caía. De repente começa a cair 3, 4 questões, uma quantidade absurda. No entanto, tem um assunto que eu venho acompanhando, né, que os alunos acabam não estando muito por dentro. Toda vez que cai biotecnologia, o aluno fica meio numa nuvem sem saber muito bem o que está se tratando. Eu também acho. Porque assim, ele traz assim, vamos trazer, por exemplo, e às vezes traz pesado, às vezes traz, por exemplo, marcadores moleculares que o cara não sabe nem o que é. Então, quer dizer, por exemplo, um PCR.
eu lembro demais. A minha área de especialização na biologia é biotecnologia. Então, eu gosto dessa matéria, eu gostava muito. E eu lembro que quando eu estava falando de PCR em sala de aula, eu falei, cara, isso não vai cair, não. PCR não vai cair, não. Aí começou a falar, não caía, mas eu falava sempre uma questão de material ser dado. E falava. Aí uma vez eu falei, o aluno falou assim, professor, você me enganou. Caiu PCR na minha prova. Foi fazer acho que foi na UESP, na Universidade Estadual do Piauí. Do Piauí. Aí, ó, caiu PCR, você me disse, não, Rafa, mas deixa eu ver a questão. Realmente caiu PCR lá, mas era a proteína C reativa. Que é outra coisa. Outra coisa. Eu falei, não, mas isso aqui não é o PCR, PCR é outro. Então, quer dizer, eles não sabem muito bem o que está ali, decoram muito sem entender muito bem o assunto. E eu lembro muito bem que quando começou a Covid, ainda na época da pandemia que todos nós passamos, aliás, eu quero dar o parabéns a todos vocês que são professores que estão assistindo isso aqui, que o Dênio está de parabéns, não é qualquer um que faz um podcast aqui ao vivo, focado em geral, né? Então, eu dou os parabéns a você. É uma coisa, assim, fantástica. E eu lembro que na pandemia começou a Covid e começou a questão das marcações. Aí eu falei, gente, e eu falei 1 ano antes, o PCR pode ser feito também como método principal, porque a gente falava do PCR apenas como método coadjuvante, de amplificar o DNA. E o aluno até sabe as etapas, né? Desnaturação e tal, ele sabe isso. Mas quando falava como método principal de diagnóstico diretamente através dos primers, ele não sabia. E tanto é que quando cai, ainda hoje eles não sabem, mas às vezes não é culpa do aluno. A quantidade de informação que a gente tem dentro da área da biologia é absurda, Dani. Você vai ver, por exemplo, como eu falo, a gente tem 3 ciências da natureza, né? Nós temos química, física e matemática. Química, física e biologia. A gente tem uma exata que é física e exata que é química. Mas a biologia, modéstia à parte, é um assunto que não é exato. E ela aumenta muito. Ou seja, a quantidade de informação vai sempre aumentando. Então, o que antes não caía, agora cai mais. Não é um outro olhar. É algo a mais para o aluno saber. Por exemplo, quando cai, por exemplo, metal de sacrifício, é um outro olhar para a questão de pilha, redox. Mas é diferente. A biologia são novos tópicos que estão entrando e o aluno, às vezes, não tem como acompanhar. E as apostilas, que muitas vezes são adotadas no colégio, também não acompanham. Né? Então, a gente tem muito isso. É uma nuvem. Eu acho que essa parte da biotecnologia, ela quando cai, o aluno... E outra coisa, o que é que pode cair em biotecnologia? Tudo. Você vai fazer... aí, faz mal ou faz bem transgênico? E até hoje o aluno não sabe. Talvez não sabe nem o que é. Por exemplo, fala assim, eu sou contra transgênico. Você é contra transgênico? Mas qual transgênico você está falando que você é contra? Porque tem várias variações. Você tem um BT... Aí ele falou, um aluno recentemente falou assim, professor, você sabia que quando você come um milho transgênico tem DNA de bactéria? Eu falei, e aí? Não, e aí que tem um DNA de bactéria... E ele não consegue complementar. Ele escuta muitas vezes algumas verdades prontas, mas talvez não tenha contexto suficiente para entender bem o que é aquilo. Não é nem ser a favor e nem contra, é entender. Então, eu acho assim que quando entra na biotecnologia, quando cai é bem complicado. É diferente da fisiologia, que já é bem batido, uma citologia é bem batido. Botânica, por ser um assunto muito extenso, né? Mas assim, uma coisa, só para terminar aqui, para você passar a fala para os nossos colegas também, é que biologia tem assuntos que você entende bem, Dênio, já que você é da minha área, que são assuntos contínuos. Por exemplo, quando você fala em botânica, você fala genética, você está falando de assuntos que exigem o estudo contínuo do bloco todo. Você entende? Não dá para entender linkage de crossover se você não entender segunda lei e primeira lei. É diferente de zoologia. Zoologia, eu perdi a aula de porífero. Tudo bem, eu entendo tudo sobre quinidário. Eu perdi aula de lipídio, eu entendo tudo sobre proteína. Não há problema, porque são bloquinhos. Mas algumas matérias que são contínuas, o aluno às vezes acaba sendo estimulado, estuda muito bem e tal. Então, eu vejo que isso é um assunto mais complicado. E mesmo assim, Rodrigo, eu ainda penso da seguinte forma. Por exemplo, no caso de zoologia, mesmo que ele perca algum filo, né? E ele vai estudar o filo subsequente, fazer a anatomia comparada. Sempre é importante. Né? Sempre é importante para justamente fazer... O link, porque o que é importante... E o estado evolutivo. O que é que eu tenho de novidade em relação ao grupo anterior? Né? O que é que eu tenho de novidade em relação ao grupo anterior? Então, a biologia é um assunto muito longo. A gente sabe já, a biologia é um assunto muito absurdo. É uma nuvem. Beleza. Vamos agora para
João Vitor, me diga aí um tema relevante na química, meu amigo. Cara, a prova do Enem, ela segue ali um padrão de alguns conteúdos que aparecem todo ano. Mas a gente tem ali alguns que a gente não pode deixar de saber para a prova. E muitas vezes alguns deles têm a ver com a biologia. Por exemplo, a parte de forças intermoleculares. É o assunto que mais cai na prova de química. Normalmente atrelado a compostos orgânicos, propriedades dos compostos orgânicos, né? Ligação de hidrogênio, de polo induzido, de polo permanente, relacionado com as características das substâncias, volatilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, tensão superficial de um líquido, essas coisas que o Enem contextualiza muito e traz como assunto de força intermolecular. Então, hoje, o número 1 da química é a força intermolecular. E aí eu sempre digo, essas forças intermoleculares, obviamente, que existem em moléculas inorgânicas e em moléculas orgânicas, em qualquer tipo de estrutura. Mas o Enem costuma trazer dentro da química orgânica, o que atrela muito à biologia, né? Dentro das, por exemplo, formação de cadeia polimérica, né? Se é um polímero termoplástico, termofixo, isso tem a ver com força intermolecular, com ligação cruzada. Até mesmo as proteínas de estrutura especiais quaternárias também. A bioquímica, né? Isso, já, às vezes envolve reação química, tanto falando na força intermolecular, como na própria ligação, como já cobrou ligação peptídica na união de 2 aminoácidos, né? Então, esse hoje é o que eu digo que é o número 1. Mas a gente tem, por exemplo, a parte de eletroquímica que o Rodrigo citou aqui. A eletroquímica, que é dividida em pilha e em eletrólise, são 2 assuntos muito, muito, muito cobrados. Basicamente, todo ano cai alguma coisa. Professor, qual dos 2 cai mais? Eu acho que a pilha costuma cair com maior frequência, até por uma questão de dificuldade, né? Eletrólise é um assunto bem difícil. Vocês lembram que lá na época de 2009, 2010, a prova do Enem veio bem pesada, eles vinham com uma prova bem difícil, inclusive uma prova bem teórica, sim, com muito conteúdo, conteudista. Eu lembro que eles cobraram uma questão envolvendo estequiometria da eletrólise. Nunca mais eles fizeram isso, né? Mas aquelas provas elas eram bem difíceis e eles cobravam muita eletrólise, pesada, né? De lá para cá, quando eles começaram a dar uma melhorada nas questões, não é que ficou mais fácil, isso, mas eles melhoraram ali, contextualizaram mais, a pilha passou a ser mais cobrada. Mas são os 2 pontos, pilha e eletrólise, são 2 pontos também bastante comuns de aparecer. Mas aí tem uma justificativa. Você lembrou o ano de 2009, que é quando o Enem passa a ser porta de entrada para a universidade. Perfeito. Né? Exatamente. Lembrado, inclusive eu passei nesse ano. Passei para engenharia de recursos renováveis, né? Foi o primeiro ano do curso. Era o Enem e a prova, né? Da UFC. Era percentual, né? Ele não estava 100% cobrado ali como entrada, né? Percentual. Foi isso mesmo, 2009. Vestibular, inclusive. Também? Foi o ano do meu Também? Eu sou um pouco... apesar de não parecer, eu sou mais velho do que ele. Ele é o mais velho da equipe toda. Sério? Apesar de não parecer, eu sou mais velho que o Andrew. O meu vestibular foi em 2003, né? Mas eu fiz de novo em 2009. E aí eu passei, mas acabei não me matriculando porque eu estava terminando a química. E o interessante é que quando o Enem começou, era de fato o exame nacional do ensino médio. Era para avaliar, era uma avaliação externa, né? Inclusive, ele poderia ser dado ao aluno que tivesse nota acima do nível lá, o certificado do ensino médio. Eu lembro dessa história. E teve uma polêmica grande. Em 2003, quando eu fiz o vestibular, estudava no GEL. 2003... GEL. No GEL Bezerra. 2003, no meu vestibular, o Enem passou a fazer parte da prova valendo 20%. Teve gente que não fez a prova, porque não era obrigado, e aí não agregou esses 20%. Teve gente que entrou na justiça contra a universidade, teve que ser aprovado, e aí teve que abrir outra turma. Na época foi uma confusão. Exatamente. Na época foi uma grande confusão. Isso em 2003. Aí em 2009 foi quando começou mesmo as universidades aderirem, né, à prova do Enem. Isso, a partir de uma digamos assim, de um decreto presidencial, né? Isso. Junto ao Ministério da Educação, acabou que realmente virou muito importante, porque depois de ser o exame, muitas universidades também aderiram como primeira fase. Exato. A própria UFC aderiu à primeira fase. Exatamente. Né? Perfeito. Estamos aqui também com a presença do professor André Aquino, professor de Física,
também membro do FISBquim. E aí, Andrew, tudo bom? Tudo certinho, graças a Deus. Eu cheguei um pouquinho depois. Tava passando blush, tava correria de aula, sala de aula para cá. Essa correria, né? Mas estamos aqui. Andrew, a gente tava falando aqui, o episódio de hoje ele fala sobre temas relevantes, né, do Enem. Uhum. A disciplina de física, talvez dentro da prova de ciências da natureza, seja aquela disciplina que realmente exige mais dos alunos. Acaba sendo o calo maior, né? O calo maior. Geralmente é o ponto de dificuldade, assim, da maioria dos alunos, né? Você vê que o terror, assim, da galera, quando você vai comentar, puxa pro lado da física, né? E no Enem, qual seria, assim, um tema que você consideraria relevante? Pronto. A título de Enem, cara, hoje você encontra alguns temas bem importantes, sabe? Bem frequentes. Um que eu gosto sempre de enfatizar é o da parte da eletrodinâmica, né? Uhum. As questões que envolvem circuitos elétricos. Por que, principalmente? Assim, se você for olhar análises estatísticas de prova, você vai encontrar muitas vezes o assunto da mecânica em primeiro lugar. Só que a mecânica, até como o Rodrigo citou, né, a parte dos bloquinhos, né, de determinados assuntos, ela é dividida em vários ramozinhos menores. Uhum. Então você tem dentro da mecânica a cinemática, tem a dinâmica, tem a estática, tem a hidrostática. As subdivisões. Isso. Quando você junta tudo, realmente o bolo é grande. É como química orgânica, né? Exatamente. Então o bolo é grande. Mas quando você pega, por exemplo, a eletrodinâmica, você tem um estudo de circuitos. Então você vai estudando elementos de circuito, mas vai tudo juntando, virando um bolo só. Então é um conteúdo só. Então quando a gente fala das questões de eletrodinâmica, você tem aí a recorrência dele praticamente com cadeira cativa na prova. Uhum. Né? Questões de circuitos que... tanto assim, são questões que você consegue puxar do aluno a questão do conhecimento, questão do conteúdo, como você consegue fazer uma boa contextualização com o dia a dia. Então você consegue trabalhar com circuitos de uma residência, né? Um circuito que um aluno montou para uma experiência, um circuito de um automóvel, né? Então circuitos em geral, basicamente tudo. Hoje em dia a gente usa, né, o tempo inteiro aparelhos eletroeletrônicos, então você está sempre trabalhando com questões envolvendo resistores, ou uma situação envolvendo capacitores, envolvendo a parte de geradores, inclusive assuntos até que eram meio que deixados de lado, que começaram a aparecer. Aquela história que o Rodrigo já comentou aqui, né? Eu vi assim que eu cheguei, ele falando sobre... Às vezes a galera estuda muito baseada em estatística, né? O pessoal é muito focado em estatística. Só que quando você estuda em estatística, não é que seja errado, é que você não pode estudar só dessa maneira. Porque às vezes você filtra demais e acaba... Não é 100% de certeza de acaba chegando na prova e encontrando algo diferenciado. Vou dar um exemplo. Estequiometria é um assunto que cai... Se você pegar desde a primeira edição do Enem, sempre cai uma questão de estequiometria, que inclusive é um calo dos meninos, né? Dos alunos em geral. O ano passado, 2023, não caiu nada de estequiometria. Aí quando foi agora 24, eles colocaram 2 ou 3 questões, não completamente de estequiometria, mas que o aluno tinha que ter aquela noção para resolver a questão. Uma de estequiometria completa e outras que o aluno precisava dessa noção. Então, a estatística tem esse problema, né? Isso aqui eu vou estudar porque vai cair. O professor me disse que vai cair, é o que mais cai. Mas a gente tem que pensar que na elaboração da prova, a gente elabora a questão, a gente sabe como é, a gente tem que pegar um assunto que dê para a gente contextualizar. Isso. Por exemplo, propriedades coligativas. Cai muito no Enem. A parte qualitativa. A parte quantitativa nunca caiu. Porque é de difícil contextualização. De fato. Não é verdade? Não tem. Só tem a parte qualitativa. Você vai para uma praia, bota gelo no isopor com refrigerante, o que é que você joga em cima para diminuir a temperatura. Então essas situações, como já caiu do carrinho do picolé, né? O Enem, inclusive, já cobrou algumas vezes a parte de pressão osmótica, osmometria, que o Enem já cobrou até envolvendo a parte de produção de água potável no sertão. Dessalinização, né? e tal. Então, na parte qualitativa, você consegue contextualizar bem. A quantitativa já é mais complicado. Né? Então, nunca caiu propriedade coligativa com cálculo na prova do Enem. Aí eu costumo dizer isso para os meninos em sala. Tá com pouco tempo, tá difícil, a gente sabe que eles têm muita coisa para ver, tá difícil conseguir conciliar, tá chegando a prova. Dá uma ênfase. Deixa esse assunto aqui de lado, depois se tu tiver tempo, tu volta. Mas eu não posso chegar e dizer, isso aí não vai cair não, cara. Aí é um tiro do pé. Aí vai cair. É brincar com a Aí sorte. eu vou passar 3 dias sem dormir, porque eu vou dizer pro menino que não vai cair, e o menino... Pô, caiu! Não dá O professor me disse que não caía, como é que eu faço? Vai anular a questão? Dentro dessa parte de circuitos, um assunto, né, que às vezes a galera deixa um pouco de lado é a parte de ponte de Wheatstone, né? Aquela parte da pontezinha em equilíbrio e tal. E aí o que acontece? Quando é visto, muitas vezes o assunto é trabalhado em sala só com a ponte em equilíbrio.
Você aprende aquela situação basiquinha, ponto de equilíbrio, faz o produto dos resistores, né, dos meios igual ao produto dos extremos e tal. Eu quebrei essa parte aqui, ó. Aí, não, o que aconteceu? Quando caiu no Enem, né, há um tempo atrás, ponte de Stone, como foi que a questão caiu? Com a ponte em desequilíbrio. Pois é. Aí o cara ficou, e agora, como é que eu faço? E o pior é que essa questão, quando caiu, foram só valores quebrados. Tu encontrava o valor, duas correntes tu tinha que encontrar. Uma delas era 1/57 e a outra 1/59. Não, agora deixa eu só me abrir o valor. Tu tá na prova do Enem. Gente, o pessoal do MEC estiver vendo. Ajuda os meninos. Ajuda os meninos. Esses números quebrados que você trabalha, entenda. Quando você... acho que vocês vão compartilhar a ideia comigo. A questão do Enem, isoladamente, ela é bonita. Maravilhosa. Ela é legal. Sim. Mas dentro de um contexto avaliativo, aqueles números quebrados eu penso que você, desumano. Eu penso que você botar para o menino dividir 1/59, eu acho que não vai medir o conhecimento do menino. Pior que muitas vezes o menino olha para aquilo ali, no meio da prova do Enem, e ele já tem um parâmetro de como é que é. Não, a prova do Enem, ela vem com valores bonitinhos. E aí ele vê aqui, não, tá errado. Aí ele encontrou a primeira, 1/57. Encontrou a segunda, 1/59, ele tem certeza que ele tá errado. Entendeu? Então, tem esse tipo de coisa. E aí, quando caiu agora, no ano passado, de novo, ponte de Wheatstone, já em equilíbrio, situação mais legal, só que o que foi? Uma ponte de fio, que já não é uma ponte tão convencional que costuma ser trabalhada. Né? Quando o professor toca nesse assunto, massa, muito aluno acabou vendo essa situação. Mas, às vezes, quando o cara trabalha só a situação dos resistores, né, nos extremos... Então, assim, é aquela coisa. Fugiu um pouco da estatística, mas estava dentro do cronograma. Então, às vezes, no FISBIC, com certeza, ele viu isso. A gente trabalha. E aquela história lá, por exemplo, do micro-ondas lá, a formiga entrou lá, ondulatória, trabalhando, aí o menino pensa, rapaz, a formiga deve ter algum superpoder para não morrer dentro do micro-ondas. E aí, cara, isso é que é trabalhar lá no FISBIC, porque a gente consegue fazer assim, olha, isso aqui é da física, isso aqui é da biologia, isso aqui é da química, pronto, agora você tem capacidade de fazer isso. E 3 caras que falam pra caramba, viu? Falam muito. É difícil escutar aí. Um tema que o Enem gosta muito, né? Cai não apenas na prova de ciências da natureza, mas também na prova de ciências humanas, é ecologia. Sim. Porque se você pegar, vamos supor, os problemas ambientais, né? Aí você coloca lá uma fórmula molecular, tá na química. Coloca lá um fenômeno físico, tá na física. Coloca lá uma consequência para a humanidade ou para os animais, tá na biologia, né? E vem na prova de... E muitas vezes vem na prova de ciências humanas. Mas tem um detalhe, e muitas vezes eles não entendem. Porque, por exemplo, o que é que está caindo muito, inclusive está em voga agora? O crédito de carbono. Certo? E aí o aluno não entende o que é crédito de carbono, porque normalmente não se fala em crédito de carbono. Exato. Não sabe nem o que é crédito de carbono. E o Brasil é um dos maiores fornecedores de crédito de carbono e está aí agora numa crise grande sobre isso. E aí o crédito de carbono, para entender o crédito de carbono, tem que entender um contexto como um todo. Então, negociado em dólar, como é que é? E vale a pena negociar crédito de carbono? Aí vem o contexto geográfico, vem o contexto se vale a pena ou se não é, se vale a pena entrar nesse mercado. Porque quando a gente resolve, aí vai uma dica, estudem crédito de carbono vocês, porque na hora que o Brasil entra como vendedor de crédito de carbono, ele está assinando um pacto internacional dizendo que ele não vai se industrializar. Eu vou deixar de me industrializar para manter floresta nativa para fazer o sequestro de carbono. Não, e outra coisa, o Brasil está numa sinuca de bico porque nós temos provavelmente esse petróleo do Amapá ao Rio Grande do Norte, né? Porque Guiana e Suriname estão ganhando rios e rios de dinheiro. Total. Provavelmente a gente tem esse petróleo ali na foz do Amazonas, vindo até o Rio Grande do Norte, passando por todos esses estados, e o Brasil querendo ser, né? Protagonizando, digamos assim, o lado ambiental. Sim. Então, assim, para onde é que a gente vai? Porque se a gente tem petróleo, a gente vai ter que explorar esse petróleo. Sim, só que a briga que há entre o IBAMA, né, e o Ministério de Minas e Energia é infindável. É uma briga grande. É uma briga grande, porque o petróleo do pré-sal... Um conflito de interesse muito grande. Exato. O petróleo do pré-sal vai chegar aqui no topo e vai cair. Será que a gente vai estar preparado? E será que realmente a gente tem esse petróleo todo lá do Amapá até o Rio Grande do Norte? São questões que, enfim, a gente ainda precisa resolver nos próximos 5, 10 anos. Com certeza. Fora o nióbio também, né? Sim. Que também tem fonte de nióbio que foi descoberta recentemente também aí. Então, quer dizer, tem muita coisa. Mas é a questão, conflito de agenda. Porque o IBAMA está fazendo o papel dele,
E o Ministério de Minas e Energia fazendo papel Só dele, que Petrobras. quem está na história é a economia brasileira, é a gente. É o desenvolvimento do país, né? Então a gente tem que pensar bem isso aí. Isso é um problema muito sério, que não envolve só uma área. Ela é multidisciplinar. Porque quando você te bota na mesa aqui, todo mundo vai ter que falar alguma coisa sobre aquele assunto. E tem que ser todo mundo escutado para tomar uma decisão. Mas muitas vezes é onde entra, né? A gente tem uma população brasileira que é linda, maravilhosa, mas é muitas vezes ignorante no que quer, né? Só recebe a informação de imediato, aceita ele como uma verdade absoluta, não estuda. A gente sabe que o mundo é assim, né? O brasileiro faz parte desse reflexo e acaba não tendo informação suficiente até mesmo para impor opinião. Uma coisa legal do podcast é impor opinião, é falar isso, eu acho isso, para que você decida o que você deve fazer, tá certo? Mas não é a verdade absoluta, né? Não é a verdade absoluta, mas é interessante que você tenha isso. Mas é isso, eu acho fantástico isso aí, essa discussão aqui eu acho maravilhosa. Andrew, a física ela vem realmente sendo calo, né? A gente já havia falado anteriormente. A prova da UES, segunda fase, está na estratosfera. Aliás, exosfera. E não vamos nem falar só segunda fase, né? Porque a primeira e a segunda fase elas têm basicamente o mesmo nível. O mesmo nível, né? Que é fora desse planeta. Exatamente. O grande lance é a quantidade mesmo. Porque como na segunda fase você tem uma quantidade maior, aí ela realmente vai pesar bastante. Mas a primeira fase você já vê uma prova extensa, uma prova que vai te exigir muito conhecimento matemático, para você fazer desenvolvimento algébrico mesmo. Né? Então, às vezes, aquele terror quando os alunos veem aquelas questões que não tem número nenhum, né? É só letra. Cara, olha assim, que é isso aqui. Tem até o meme, né? Eu aprendi a matemática 1 mais 1 igual a 2, aí quando eu chego na prova tem A mais 2B, cheio de letra, eu gostava da matemática isso, só né? Com número, né? E quais são as maiores dificuldades dos alunos? Quando é que o aluno chega para você e diz assim, professor, eu não estou entendendo isso aqui, tá entendendo? Porque, assim, no meu tempo, não sei se ainda é hoje, né? Deixa eu ver aqui qual era a coleção boa, Tópicos da Física. Tópicos é muito boa. Muito boa, né? Ainda utiliza bastante. Né? Tópicos, Física Clássica, né? O próprio Fundamentos. O professor diz assim, ó, se agarre com essa coleção aqui que vai dar certo. Vai dar certo. Então, quais são as maiores dificuldades? Como é que o aluno ele chega para ti e diz e tu dá a sacada que... O grande problema, isso aí você pode falar geral e para qualquer tipo de prova, é a parte da interpretação. Né? Muitas vezes, em termos de conhecimento teórico, eles até têm um bom conhecimento teórico. Tem muito aluno que você pede para ele transcrever a apostila, ele escreve a apostila dele todinha. O resumo, ele tem um resumo tudo bonitinho, ele sabe as equações e tal. Mapas mentais. Tudo lindo. Né? Só que é aquele grande lance. O que é que você precisa treinar? Desenvolvimento de raciocínio. Como é que eu pego essa informação e eu transformo ela em algo útil? O cara me diz isso aqui na questão. Esse termo aqui sempre vai significar o quê? Então, muitas vezes o problema-chave que a gente tenta, né, desvendar é a questão da interpretação. Porque quando você começa a tirar a dúvida do aluno, você vai vendo que muitas coisas que a gente está utilizando para a resolução, ele conhece. Ele sabe essa equação. Ele sabe esse teorema, ele sabe essa relação, esse princípio que você vai utilizar para fazer a resolução. Então, o problema é o quê? É o encaixe, é a conexão, entendeu? Então, o maior ponto onde eu bato muito, certo, na hora das aulas, é focar na parte da interpretação. Então, de tudo que eu estou explicando, eu não vou dando só a informação solta. Eu vou pegando a informação e vou trazendo. Pego, por exemplo, uma questão do Enem, pego uma questão da UES. Galera, isso aqui, ó, quando ele cobrou isso aqui, esse assunto que a gente acabou de ver, o que é que isso aqui significa? O que foi que ele pediu? Então, quando você começa a fazer esses encaixes, vai começando a aflorar na mente do aluno. Então, ele vai começando a pegar essas ideias e vai reproduzindo. Porque eu gosto muito de falar nisso. As questões em si, elas não se repetem, né? Puramente, limpo e seco. Vez por outra, tem uns até que, né? A UES gosta, né? De vez em quando repetir. O próprio Enem. O próprio Enem aconteceu. O próprio Enem pega questão... Prova da Unifor também já pegou aí questão limpa e seca do ITA e colou. A própria URCA também já fez isso. Né? Enfim, acaba acontecendo. Mas assim, o que é o ponto principal que se repete? Se repetem, né? As ideias. As ideias. Então, as ideias do que você vai utilizar, uma situação que estava em equilíbrio, um teorema especificamente por conta de uma situação, uma condição específica. Então, assim, ele vai mudar o contexto, ele vai mudar a situação, vai mudar os valores, mas as ideias tendem a se repetir. Então, o melhor treino que o aluno pode fazer, né, além de ter uma boa base teórica, é exercitar, fazer questão, treinar situações diferentes. Ele fez 1 ou 2 questões de um assunto, vão ter mais 5 opções de situações diferentes que ele precisa trabalhar e passar por ali, né? Então, o ponto principal
é a parte da interpretação e o exercício é um ponto-chave que vai ajudar ele a Tem outra coisa também que aí vale para a nossa classe, né? É uma autocrítica para a nossa classe. Aprender a lidar com as bancas dos vestibulares, porque às vezes o pessoal faz umas críticas que eles veem, então vamos... O nível das provas muitas vezes também aumentam por isso. Né? Tem uma questão ali que está com um detalhe. Vamos comentar, vamos tentar pedir anulação, mas sem dar muita repercussão, porque a gente sabe também que isso pode prejudicar o aluno. A gente tem que pensar no aluno que está indo fazer a prova. Porque muita gente, por ego, fala assim, porque essa questão tá errada, aqui não era para acontecer. Aí o cara, olha, eu sou um professor da universidade. Aí eu vejo o professor reclamando por um detalhe que, para o aluno normal, para o aluno ordinário, ele está vendo ali, ele vai entender a questão, mas aí eu quero não, mas espera aí, essa vírgula, o correto seria isso aqui. Aí o aluno, então espera aí, então eu vou fazer agora no nível que vocês querem. E a gente acaba prejudicando o aluno. E eu estou falando isso para todos nós, né? Professores, para todos. Todos nós da classe, que a gente sabe que quando a gente pega uma questão, a gente lê como um crítico. Lógico. A gente não lê como um concorrente da prova. Às vezes tu pega uma questão, o Dani diz, essa questão é fácil. Aí tu pensa, mas espera aí, eu acho fácil. Ou pro geral. Isso, exatamente. Tá entendendo? Essa questão tem um erro bem aqui, mas espera aí. Será que dá para o menino resolver essa questão sem muitas polêmicas? Tá entendendo? Então isso também vale para a gente refletir. Aqui, um gancho para reclamação. Sim. Tem, né? Vale o comentário, mas eu acho que é isso aí mesmo. Espera aí, vamos evitar prejudicar o aluno. Mas o que eu vejo também, em contrapartida, é que, de fato, não existe um link, não existe uma ligação entre a academia e a educação básica. Perfeito. Rapaz... Esse é um problema crônico, né? Crônico. Eu acho assim, as comissões executivas de vestibulares ou os órgãos que elaboram essas provas precisam ter mais esse link, né? Porque, assim, eles pegam lá os professores e dizem assim, vamos lá, vamos fazer aqui um banco de questões sobre. Aí fazem aquele sorteio e jogam na prova. Teve um ano, se não me engano, antes de biologia ter 8 questões na UES, na primeira fase, eram 6, né? Eram 6. Teve uma primeira fase, rapaz, de 6 questões, 3 de histologia. Não dá, isso aí é impossível, não dá para fazer, não dá para contemplar a matéria. Esse link aí, ele realmente não existe. O que eu digo assim, de forma a otimizar, porque a gente sabe que não é muito difícil de existir. Mesmo que a gente reivindique, que a gente converse, a gente sabe que é difícil conseguir esse link. Então, pensando pelo aluno, né, pensando pelo estudante, pelo cara que está lá escrito, o concurseiro, né, que não deixa de ser um concurseiro, a gente tem que olhar por esse lado, porque eles fazem isso. Tá achando ruim essa questão, então vamos aqui nessa. Aí sobra para o nosso aluno. Por exemplo, a própria UES, nas 2 últimas provas, a segunda fase, cobrou questão de eletroquímica, de eletrólise, e não deu a constante de Faraday. E ele queria que o aluno soubesse a constante. Eu penso que um aluno não é obrigado a saber uma constante. Ficar decorando. De saber constantes, cara. Né? Na prova de física, isso acontece o tempo inteiro. É tanto que como eu já conheço o perfil, então assim, eu já vou alertando durante as aulas. Galera, essa constante aqui, a UES vai, por exemplo, no caso da prova da UES, né? Ela vai te cobrar, ela vai exigir que você conheça. Então já vai firmando ela aqui, ó. A melhor maneira de você fixar essa informação é exercitando. Não adianta ficar olhando aqui para a informação, não, vou decorar. Não vai. É bom dizer para eles, não é uma crítica, tá? É uma sugestão. Senão pega mais pesado. Rodrigo, você havia falado que, por exemplo, na parte de biotecnologia, que é bastante exigida na prova do Enem, né? De fato, com o passar do tempo, essa matéria, essa quantidade vai aumentando, né? E eu estava aqui fazendo, você falando, eu estava aqui fazendo uma linha do tempo de década de 70 para cá. Rapaz, é muita informação, é muita descoberta. E não só isso, a questão conceitual também varia muito, porque a biologia é conceitual, né? Se eu perguntar, por exemplo, você sabe disso, né? Você é da área. Por exemplo, placenta, vamos pensar nisso, eu falo muito sobre isso, sabe? O aluno fala assim, professor, mas placenta é anexo embrionário? Porque o meu outro professor falou que não era. Aí é aquela história, a gente tem que ter o bom senso
de explicar que é uma matéria conceitual. Se você pega aí, por exemplo, você aluno está assistindo aí nosso programa agora, o programa do meu querido colega Dani. Você às vezes, Rodrigo, mas placenta é anexo embrionário, porque o meu professor falou que anexo embrionário é qualquer estrutura que dê suporte ao embrião. Então por esse conceito. Agora existem outros conceitos que falam que não, porque tem parte da mãe. Pronto. E aí quem está certo e quem está errado? Pô, são duas doutrinas diferentes, têm as suas verdades e estão lá. Por exemplo, da minha boca, o aluno nunca vai ouvir a seguinte frase que a gente escutou muito quando a gente estava estudando. O vírus é um parasita intracelular obrigatório. Eu não considero. Por que eu não considero? Porque se eu considerar, eu vou acabar reavaliando o prion, tá certo? Vou acabar reavaliando outras coisas. Eu não digo isso, porque na hora que eu falo que ele é um parasita, eu estou atribuindo característica de ser vivo. Porque parasita, por conceito, mais uma vez, é aquele ser vivo que vive dependendo de outro, entende? Simbioticamente. E total. E tá errado. Não! São formas diferentes. Então, às vezes, o aluno, na biologia especificamente, ele tem uma quantidade absurda de conceito, que não é um conceito, é isso. Não existe isso na biologia. Existem alguns conceitos genéricos, tudo bem, perfeitos, mas existem alguns que estão ainda aparecendo. Vacina de DNA, vacina de RNA, o que é isso? O que é RNA positivo e RNA negativo? Você sabe. Você está dando aula, você vê uma quantidade de informação tão absurda que nós, professores, calma aí, deixa eu parar um pouquinho para estudar, para eu atualizar isso aqui, porque não está fácil de acompanhar, não. E é complicado. E vai aumentando. Não vai diminuindo. Vai só aumentando isso aí. E nessa linha do tempo, nessa parte de biotecnologia, ali, final da década de 70, o boom dos transgênicos, bactérias produzindo insulina humana. Né? Aí depois vem Alec Jeffreys com teste de DNA na década de 80. Aí depois vem Projeto Genoma Humano. Aí depois vem Ovelha Dolly. Aí depois vem células-tronco. Quer dizer, só vai aumentando. Se você pegar a coleção do Amabs da década de 90... vai virando uma Bíblia. Vai virando uma Bíblia. E o interessante... E é exponencial, né? Porque a tecnologia vai aumentando. Então, a tecnologia ficando cada vez mais eficiente. O volume de informações que você adquire, por exemplo, de um ano para o outro, é gritantemente... Porque ano passado, você pode... Assim, né? No passado, você... demorava, sei lá, 5 anos para ter uma nova descoberta, 10 anos para ter uma nova descoberta. E isso vai acontecendo agora a cada 2 anos, a cada 1 ano, a cada 6 meses. Então, o volume de informação realmente fica... Exatamente. Então, assim, só complementando aqui o raciocínio, esse volume de informações, ele está cada vez mais aumentando e as coisas modificando, né? Por exemplo, eu fiz meu ensino médio sabendo que a alga pluricelular estava no reino vegetal. Perfeito, eu também. Pronto. Aí saiu... Aí não é mais alga, não é mais planta não, viu? Como assim não é mais planta? Entendeu? Exatamente. É estranho. E outra coisa, a biologia é um assunto... E aí eu tenho um lado bom do Fisbiquim. Como a gente não está atrelado a um apostilado, é uma coisa que a gente está fazendo, a gente tem maior liberdade para fazer isso. É diferente, por exemplo, você aluno que está estudando no ensino médio, é interessante se acompanhar os primeiros podcasts do DN, porque ele traz muita novidade para vocês. É legal sempre que você puder ficar vendo. E outro curso aqui, por exemplo, como o Fisbiquim, se quiser fazer, fique à vontade, tem essa vantagem, porque a gente consegue trabalhar o além. Mas não é o além só suplementando por suplementar. A gente está fazendo muito mais o processo de complemento pedagógico e, se houver, obviamente, necessidade, a gente faz uma suplementação. Mas um complemento biológico que hoje, principalmente na biologia, é necessário, que no livro não tem. Não tem. No livro não tem. Se você olhar, você pode olhar que você não vai ver. O que cai no vestibular hoje, se você pegar as apostilas, você não vai ver. Tá certo? E cai na prova, vai cair na prova. Gente, interessante. O ensino particular está totalmente desconectado do ensino público. Total. Porque, assim, o ensino particular é por apostila, né? Existem aí as empresas que fornecem as apostilas, os materiais para o ensino particular. E no ensino público, existe uma licitação para compra de livros, aquela coisa toda. Os livros que estão chegando, no caso da nossa área, são livros de ciências da natureza e focando nos conteúdos significativos. Sim. Então, por exemplo, o livro do primeiro ano vem 12 capítulos, mais ou menos 4 capítulos para cada disciplina, focando, entendeu? Então, assim,
E ainda tem gente que faz críticas ruins, ferrenhas, ao fato de termos cotistas. Gente, não dá para competir. O nível não dá para competir. É muito diferente. Diferente. Não dá, e eu vou ser bem sincero, eu não consigo ver uma solução nem a médio prazo para isso aí. É demorado. Porque é um problema de base, né? Tem que ser resolvido na base. Mas o problema é aquela coisa que muito se fala, né? Como os mandatos são sempre 4 anos, o cara tem que resolver ali dentro do mandato dele para garantir, de repente, uma medida paliativa, né? Para melhorar o resultado. Ele vai fazer a medida onde dá resultado. Que é ali no carro final, né? Agora, para que você resolva isso de base, tem que ser feito lá da base, para vir crescendo, toda uma geração evoluindo, né, nessa nova pegada. E às vezes a gente vê o pessoal que não concorda, como você falou, com a cota, por exemplo, é pegar, mas o aluno tal da escola pública, ele tinha nota para entrar na ampla concorrência. Mas esse aluno aqui, ele é uma exceção. Olhe para a regra geral. Não entraria. E uma coisa importante. Infelizmente. É óbvio que a cota é um remédio social. Uma sociedade ideal, cota não existiria. Sim. É uma coisa óbvia. Então, é uma terapêutica de correção, mas que eu não vejo solução. Eu não posso ser simplesmente contra a cota sem haver uma política nacional de educação que realmente evolua para esse ponto. Mas a cota é um remédio necessário. Nessa terapêutica é necessário. E era para ter um prazo de validade. Mas infelizmente a gente não tem essa... Exatamente. Não tem a curto prazo e talvez nem a médio a gente consiga fazer. Né? De resolução. Né? E detalhe que é importante a gente dizer, os alunos cotistas que entram na universidade se destacam e são excelentes estudantes também dentro da universidade. Né? Porque pegou uma oportunidade ali. Exato. Que muitas vezes a gente vê o pessoal dizendo, mas como é que vai ser esse profissional? Normalmente são estudantes, assim como tem os bons, tem os ruins, assim, na ampla concorrência também acontece, mas eles são excelentes estudantes. Não, e convenhamos, assim, vamos pegar aqui bem claro. Eu tenho um aluno que não tem um dom da redação, mas o aluno é muito bom em química, em física e matemática. Mas a redação dele é 800. Mas ele é um aluno de exatas. Ele vai ser um engenheiro maravilhoso. Maravilhoso. Não, mas ele não tem a redação de vale 1000. Então, o processo... Hoje ele pode botar o teste no chat GPT, né? Exatamente. O processo avaliativo hoje é um processo que acontece, mas não é um melhor processo. Não vamos dizer que é aquilo ali, que é... Não, o menino passou, vai ser excelente profissional. Ele não é um definidor, né? Isso. Uma vez dentro da universidade é a oportunização. Sim. Quando você vai para a Europa... melhor aproveita... Quando você vai para a Europa e você coloca o aluno lá, você quer fazer o quê, meu filho? Pode vir, venha fazer aqui. Vem estudar aqui e a gente vai ter 2 anos, mas você tem que tirar notas excelentes para se manter no curso. Aí é um outro tipo de processo. Eu estive na Argentina recente, lá não tem vestibular. É nessa pegada. Não tem vestibular. A universidade pública, muitos brasileiros fazendo medicina lá, por exemplo. Conversei com vários, né? Porque a gente fala pouco, gosta de conversar pouco, né? E aí eu ia conversando, brincando com um, brincando com outro, a maioria brasileiro, os mais novos, né? E aí eu perguntei como era o processo. Não, a gente assiste um curso online para depois começar a assistir aula na faculdade, sem vestibular. Agora tem que ter sempre se mantendo ali com as médias naquela nota alta. Se baixar daquilo ali, tá fora do curso. Exatamente. Gente, estamos aqui no finalzinho do nosso podcast. Vamos aqui fazer uma rodada de despedida do nosso encontro, que eu achei maravilhoso, aprendi muito com vocês. Mas assim, eu queria que cada um dissesse assim um conselho para o aluno que vai nos assistir. Esse programa está sendo gravado no dia 17 de fevereiro, né, de 2025. Começando aqui com o professor João Vitor. Qual o conselho que você dá? O que é que o aluno tem que fazer na química para melhorar a sua nota lá de Ciências da Natureza? Dênio, eu costumo dizer para os meninos, né, os nossos alunos, que eles precisam sempre estudar, escrevendo, certo? Anotando e resolvendo muito exercício. O André falou aqui com uma propriedade grande. Resolver exercício é um ponto... Não adianta passar 2 horas lendo a teoria sem colocar aquilo em prática, certo? Então, resolvam exercícios em todas as disciplinas. Leiam bastante, criem repertório de redação. O pessoal acha que não, mas um filme que você assiste, um livro que você lê ali no domingo,
Ali você está criando repertório, vocabulário, tudo isso vai te ajudar. Estudar não é simplesmente sentar, pegar o livro, ficar lendo o livro e anotando. Você está assistindo um filme bacana, você está estudando. Você está vendo um filme legal, você está estudando. Você está escutando uma música bacana, você está estudando. Você está criando um repertório, está melhorando o seu vocabulário. E o principal conselho, assistam o podcast do Dênio e procurem o Fizbiquim. Show de bola. Me diz uma coisa, das 3 grandes áreas da química, geral, físico-química e orgânica, qual a que o aluno sente mais dificuldade? Cara, físico-química, sem dúvida. Físico-química, pelos cálculos? Muita matemática, né? Muita matemática. Então, sem dúvida a que eles têm mais dificuldade. Pronto. Professor Rodrigo Forte. Opa! E você, meu querido, o que é que você tem como aconselhar o nosso aluno que está em casa, que muitas vezes já bateu na trave umas 2, 3 vezes, está ali procurando um curso de alta concorrência? O que é que você tem como aconselhar esse aluno e o que é que ele poderia dar uma melhorada na biologia? Tá, então o que eu acho assim, rapidamente, para não demorar muito, primeiro assista realmente o podcast do Dênio, eu acho que é fantástico, porque a questão, como o João falou, é o repertório, né? Outra coisa que eu posso dizer para você é faça o seu melhor, né? Porque muitas vezes você fica preocupado lá na frente com algo que você não tem controle algum. Você só tem uma cor na sua vida agora, é o presente, é agora, viva o agora. De preferência, bote esse objeto bem longe de você, certo? Porque na hora que você resolver, vou estudar, se afaste daquilo que te distrai. E foque, estude, faça o seu melhor. Rodrigo, o que é o melhor? Não sei. Hoje o seu melhor pode estudar apenas 1 hora. Sua cabeça está em outra coisa. Acontece. Pare um pouco. Mas esse seu melhor pode ser um dia inteiro estudando. Então, procure sair das distrações, fique focado. Haja no seu presente, tá certo? O que você puder fazer para te ajudar no teu presente, no agora, vai te ajudar lá na frente, no futuro. E na biologia, um pouquinho diferente dos meninos, que são ciências exatas, você tem que ler muito. Rodrigo, então quer dizer que biologia não precisa fazer exercício? Não, não. Você tem que também fazer exercício. Mas como é uma matéria de muito volume, leitura sempre é importante. E por que os exercícios? Para você entender como aquilo vai ser cobrado. Então, a sacada é essa. Então, faça o seu melhor. E se quiser, a gente está aqui à sua disposição. O Fizbiquim vai ter eventos por aí também. Vamos convidar o Dênio também, se Deus quiser, vai participar com vocês. Irei, com certeza. E aí a gente vai estar lá à sua disposição também. Se quiser, estamos lá, né? Muito bom. Professor André Aquino, de Física, o que é que você tem a dizer, as suas recomendações finais para o nosso corpo discente? Pronto, o que eu gosto sempre de falar em sala de aula é principalmente o aluno se preocupar com o que ele tem, com o que ele sabe. Né? Porque às vezes o cara ele vai para a prova tão preocupado com aquilo que ele não sabe que ele acaba deixando de lado aquilo que ele tem. Embasado, por exemplo. O cara vai para a prova e ele, puxa, não deu tempo de revisar isso, não deu tempo de ver isso, não deu tempo de estudar aquilo. E aí ele vai focando naquilo que ele não sabe e aquilo que ele tem, que ele estudou, que ele revisou, ele deixa de lado. Então, assim, primeiro ponto é saber que você passou, né? Agora nós estamos no início do ano, mas você vai estar aí, por exemplo, numa trajetória, numa jornada toda até a prova, por exemplo, do Enem ou da UES, fim de ano, agora no meio do ano. Mas você vai ter uma trajetória até lá. Então você vai estar passando, você vai estar estudando, você vai estar resolvendo exercícios, então você vai ter um certo embasamento. E muitas vezes esse embasamento que você tem, ele é mais que suficiente para ter um excelente resultado. Então, primeiro, focar nesse ponto é de extrema importância. Né? A parte da resolução do exercício, como a gente já aqui previamente acabamos comentando, é crucial para que você consiga entender como que vai ser cobrado e como que você transfere, né, para o papel aquele teu conhecimento. Então, como é que eu jogo isso aqui na questão? Como é que eu faço para achar uma resolução? Como é que eu faço uma interpretação? Então, resolver exercício, pergunte aos seus professores. Né? Eu, particularmente, era um aluno que eu perguntava. O que eu não entendi, eu perguntava para entender na hora da aula. Né? O meu processo de estudo era depois com um processo de revisão. Você ia lá só para fixar aquilo que você tinha aprendido. Mas minhas dúvidas eram entender na hora da aula. Professor, de novo, só para confirmar. Então, usem dos professores de vocês para vocês tirarem as dúvidas. Não vá para casa com dúvida nenhuma. Faça exercício e acredite no que você tem de informação. Isso é crucial aí para você fazer uma excelente prova, né? Seja qual for. Bom, gente, foi uma honra recebê-los aqui no nosso podcast. Viu? Gostei bastante. Espero que o nosso aluno tenha aproveitado as dicas desses professores que têm
uma quantidade muito boa no magistério de anos, né? Já estão aí nessa estrada maravilhosa. E dizer para vocês que o nosso podcast, ele está no 15º episódio. Curtam, compartilhem. Estamos debutando. Ativem o sininho, ok? E até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.